Então tá bom. Então, irmãos queridos, nesta manhã abençoada, manhã de alegria, de paz, vamos à palavra de hoje. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 6. Estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 6, vamos fazer a leitura do verso 10 a 17. Efésios 6, 10 a 17. Acompanhe aí direitinho na Bíblia. Vamos ler juntos, ler com atenção. Todos já acharam? Então vamos. Verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Memoriza isso. A nossa luta não é contra seres semelhantes a nós, de sangue e carne. Mas contra quem? E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra quem? Os dominadores. Presta atenção, Paulo falou isso depois da cruz. Então Paulo está dizendo que ainda eles são dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Em qual nível? Nível terreno? Não. Nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. No dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Agora ele vai citar as partes da armadura, que é o Evangelho. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. De quem é a espada? Minha ou do Espírito? É do Espírito. O que é a espada do Espírito? Que é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus. Então vamos recapitular. A nossa luta não é contra carne e sangue. Então nós não estamos lutando contra pessoas semelhantes a nós. Contra quem nós estamos lutando, né? Vamos com calma, recapitulando. Você vai ficar cansado de me ouvir dar essa entrada aqui nas pregações da armadura de Deus. São contra os principados e potestades. Marque bem isso. Dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, aonde? Num nível chamado região celeste. Então nós estamos lutando contra esses seres invisíveis. Então a primeira coisa quando a gente fala do diabo, eu tenho que ter em mente, no meu coração, na minha fé, isso. Que na cruz do Calvário, o que diz lá Colossenses 2, 13 e 14? E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. O que é despojar? Despilos de toda autoridade, poder, domínio, tomar o território. Então eu tenho que entender que na cruz, esses contra os quais nós estamos lutando, na cruz eles foram despojados pelo Senhor Jesus. Jesus já deu um jeito neles, já quebrou o poder deles, os destituiu de autoridades, quebrou tudo, tomou tudo que eles tinham. Então eles já foram derrotados pelo Senhor Jesus na cruz. Acredita nisso ou não? Já foram. E o que diz Hebreus 2,14? Os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também Jesus participou, teve um corpo de carne e sangue. Agora presta atenção. Atenção. Para que por sua morte, como é que o diabo é destruído? Para que por sua morte
destruísse, outra palavra, aniquilasse, destruísse o que tinha o poder da morte, a saber quem? O diabo. Então, na morte do Senhor Jesus na cruz, o diabo foi destruído. Nem sempre uma coisa que foi destruída deixou de existir. Vou dar o mesmo exemplo. Comprou um carro zerinho. Tomou por um descuido, o carro pegou fogo. Foi destruído, queimou os pneus de estofamento, painel, direção. Sobrou aquela carcaça ali. Continua sendo um carro? Continua, porém destruído, não deixou de ser um carro. Porém está destruído. Então Jesus os despojou e destruiu. Mas eles não deixaram de existir. Está bem claro isso? Eles estão destruídos, aniquilados. Mas ainda eles têm uma atividade neste mundo. E nós, como igreja, precisamos ter convicção de que isso já aconteceu na cruz. Então nós não temos medo do diabo, medo do demônio. Nós não estamos nessa neurose, o diabo, o demônio, cuidado, ele está te cercando, olha, vai te retalhar, ai, batalha espiritual, e todo final de culto está amarrado. Não, essa neurose já não existe mais na nossa cabeça. Que lugar de culto é o lugar da presença de Deus. Você acha que aqui está cheio de demônio? Presta atenção. Ficar amarrando tudo, lutando, vendo demônio num lugar que reina a presença de Deus. Está bem claro? Então, nós que somos da graça de Deus, para nós, diabo e demônio já foram aniquilados e despojados. Não tem poder sobre a nossa vida. O que diz Colossenses 1, 13 e 14? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, no reino onde nós estamos, temos a redenção, fim da escravidão e a culpa e a remissão de todos os pecados. Já temos. Então você já é um liberto do império das trevas. Sim ou não? Você tem que ter essa convicção. Isso é um fundamento de fé do Evangelho. Então nós não estamos com medo de diabo, de demônio, de macumba, de olho gordo. Esses cultos supersticiosos que essas igrejas fazem, isso aí é um lixo. Para nós não serve. Eu não vou ficar. Você vê na televisão, põe a mão na cabeça, um monte de crente que fala que é crente, põe a mão na cabeça. Sai demônio disso, sai demônio daquilo. Sai, fica o tempo todo, sai. E vamos fazendo assim com a mão para trás. Coitado dos últimos lá, vai saindo da frente e vai pegar tudo no último. Eles ficam assim o tempo todo, sai demônio disso, sai demônio daquilo, sai. Não é verdade? Um monte de crente que não conhece o que é evangelho. Eles têm essa cabeça atormentada. Eles vão lá expulsar o mal e na outra semana eles vão de novo expulsar o mal, porque eles não entendem o evangelho. E eles estão sempre cheios de mal, que tem que toda sexta-feira da libertação ir lá expulsar o mal deles. Agora procura na Nova Aliança, nas cartas de Paulo, uma vírgula que aponte que algum crente, nos cultos que Paulo realizava quando ele ensinava, um crente ficou endemoniado. Não existe isso, meus irmãos. Mostra na Bíblia um crente que ficou endemoniado na Nova Aliança. Não tem. Os cultos que Paulo fazia não tinha libertação de demônio, amarrar demônio, porque Paulo já sabia que tudo isso tinha sido eliminado pelo Senhor Jesus na cruz. O culto que você presta é a Deus. Vocês estão entendendo? É um culto racional, com inteligência, todo mundo com uma mente equilibrada, com raciocínio, mente aberta para o ensino. Não é esses cai, levanta, pula, grita, gospe, não gospe, grita, treme. Isso aí é uma baderna, isso não é culto. Isso é a feitiçaria da carne dita como culto. Então, para nós, assunto encerrado. Mas nós travamos essa luta. Por quê? Porque nós sabemos que eles, qual é o campo de batalha deles? Onde é que eles atuam? Na mente do ser humano. Desde Gênesis 3, qual foi o trabalho da serpente tratando com Eva? Foi mexendo com Eva, dizendo que Deus não tinha falado a verdade, trabalhando na mente dela, e Deus estava escondendo alguma coisa dela, Deus não foi honesto e tal, e ela olhou para o fruto e houve aquele desejo agradável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu ao marido e ele comeu. Aí se tornaram pecadores. É um trabalho mental.
É a mente. Eles sabem que a mentira na mente da pessoa é o campo de estratégia de domínio deles. Uma nação com uma mentalidade dominada por uma religião é uma nação escrava. Você não vê que pela religião as pessoas fazem rebeliões, se matam, brigam, defendem política, em nome da religião, cabeça feita. Então, onde é que eles operam? Na mente das pessoas. Então, lá o primeiro casal já foi dominado ali. Depois você leia todo o Velho Testamento, você vai ver, todos deram mancada, viviam em guerra, desobedecendo a Deus. Deus fazia as promessas, não conseguiam. Você vem para a Nova Aliança, é a mesma coisa. O trabalho na mente, eles trabalham na mente das pessoas com que finalidade? Com a mentira. Com a mentira. Está claro isso? Então vamos pegar alguns versos, recapitulando o que falamos domingo passado. Vamos lá. Efésios capítulo número 2, né? Olha lá. Vamos ler isso. Versos 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados, presta atenção, nos quais andaste outrora, em outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua em quem? Na igreja? Não, nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da vossa carne, olha lá, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Presta atenção nesses dois detalhes, ó. Andamos outrora segundo o curso do mundo. O mundo tem um curso, ele está indo numa direção. Então ele tem um curso. Presta atenção, está aí? Está ligado aí? Curso do mundo, quem dita e administra o curso desse mundo? Deus é soberano, sabe de todas as coisas, está no controle de tudo, mas é claro que está. Mas tudo isso faz parte da obra de Deus. Então quem administra o curso desse mundo? Aí Paulo fala. Paulo está falando isso depois da cruz. Segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua aonde? Nos filhos da desobediência. Atua onde? Nos filhos da desobediência. Aonde que ele atua? Na mente. Na mente, o curso desse mundo. Vocês estão entendendo? Então, olha, presta atenção, talvez eu não tenha tanta sabedoria para explicar isso, mas ouve as músicas sertanejas, os ídolos das músicas em outros níveis, vai ouvindo o que eles cantam, como eles dominam as massas, vai vendo, não é? Os cantores da música sertaneja, cerveja, dança, sexo, amor, transação, noite, vai vendo outro tipo de música. Eu não estou dizendo que você não deva ouvir música, você tem que ter sabedoria para saber ouvir ou não ouvir, não é nada de lei, não pode, você tem que saber o que não pode, ser maduro para isso. Vai vendo como a política é trabalhada na cabeça das pessoas, na mente, através da mentira, vai vendo, e outras informações mais, vai vendo isso, tudo isso vai formando a cabeça das pessoas, e as pessoas vão ser aquilo que está na cabeça delas, na mente delas. Quem está por trás do curso do mundo? São eles. A mente caída está possuída. A pessoa pensa que demônio é só alguém ficar estrebuchando, está amarrado, o que você está fazendo na vida dele, babando. Principado, potestades, dominadores, olha os níveis. Os piores demônios são aqueles que estão na mente das pessoas em forma de doutrina, em forma de política, em forma de música. Vocês estão entendendo? Esses não se manifestam, mas dominam a cabeça das pessoas. Não dominam? Fala a verdade. Por exemplo, quem gosta muito de samba, ele pode estar lá uma estátua assim, ó. Mas começou a tocar um sambinha na cabeça dele, daqui a pouco a carninha, você percebe como domina ou não domina? Fala a verdade. Não é em pouco tempo isso? Né? Você percebe como está dominado?
Então, esse sistema mundial, esse sistema político, esse sistema todo é o segundo curso desse mundo, príncipe da potestade do ar, o espírito, um espírito que atua nos filhos da desobediência. Aonde? Na mente. Na mente. Você é o que está na tua cabeça. Acorda. Desde a tua infância, tudo que você passou, quem foram os teus pais, a cultura que você teve, o que você estudou, um monte de coisa, tem muita coisa útil aí, mas tem um padrão, segundo o curso do mundo, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Essa mente do homem caído é uma mente possuída, e não tem ninguém estrebuchando, nem rosnando, nem babando. Jesus falou, aquele que mete a mão no prato comigo. Aí Judas pôs lá, meteu a mão no prato e tirou um bocado para comer. Depois Jesus falou o que para ele? O que tem que fazer, faça agora. E a Bíblia diz o que em Lucas? Que o diabo entrou em Judas, não entrou? Judas estrebuchou, não fez nada disso. O que ele foi fazer? Vender Jesus. O diabo entrou nele, ele foi fazer o quê? Vender Jesus. Você vê esse falso evangelho que vende, cura, vende o tempo todo. Estão vendendo Jesus. Muitos desses apóstolos são possuídos na mente por esse espírito que atua nos filhos da desobediência. Eles exploram as pessoas, eles são os produtores da falsa doutrina, dos enganos, dos desvios da verdade. Arrebanham multidão, estão cheios de dinheiro na televisão para propagar a mentira. Segundo o curso do mundo, o príncipe da potestade do ar, isso é muito sério. Eu estou te falando uma coisa muito séria. Eu fico incomodado em ver isso. É uma coisa que me inquieta, me deixa transtornado de ver a mente das pessoas. Porque depois de muito tempo que você está no evangelho, você começa a conhecer as pessoas por aquilo que elas falam e o comportamento que elas têm, porque eu sei o que está na cabeça delas. Você amadurece, começa a enxergar isso. Então, estou te falando uma coisa muito séria. O príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. E como? Na mente. Está bem claro isso? Então é contra isso que nós estamos lutando, contra essa mentalidade, principalmente a mentalidade religiosa, evangélica, com falso evangelho, presa no Velho Testamento, enganando as pessoas, enchendo a igreja de campanha, voto de coisas que não existem. É produto de mente que está dominada pelo príncipe da potestade do ar, trazendo problemas enormes dentro da igreja, contaminando a igreja. Estamos indo? Então você vai ter que ter paciência. Vamos lá, outro verso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, vou repetir bastante isso. Olha lá, capítulo de número 4, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4. Vamos ler a partir do verso 1. Uma pessoa disse que esse Deus desse século é Moisés e a lei. Não tem nada a ver com isso. O Deus desse século não tem nada a ver com a lei, com Moisés, porque o contexto não diz a respeito disso. Então vamos ler. Capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Pelo que tendo este ministério, qual ministério? Do Evangelho da graça de Deus. Segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam, olha lá, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então o pregador não pode ter astúcia. Olha, a igreja está precisando, vamos ver a astúcia, vamos. Se entrasse uns 10 mil reais na igreja seria bom. Ah, sabe o que eu vou fazer? Astúcia. Eu vou criar uma campanha aqui, um envelope especial. Tudo isso nos bastidores, vocês estão entendendo? Né? E eu vou fazer o seguinte, quem pegar esse envelope, vamos ler um texto lá do Velho Testamento. O José prosperou.
Então vamos contar a história do José e dizer, olha, quem pegar esse envelope e der 10 mil, 5 mil e tal, vai prosperar como José, e vai pregar José. Você está vendo a astúcia? Pegar a palavra, usar a palavra para querer fazer alguma coisa que você quer que aconteça, que você está precisando, e levar as pessoas a pegar esse envelope prometendo que o que aconteceu com José vai acontecer com você. Aí vem essas invenções de campanha, e agorada, e corredor de sal grosso, e Malaquias 10 ser obrigado a dar dinheiro, ser dízimo, senão é ladrão, uma coisa dali acabou na velha aliança, não existe. Paulo nunca pediu dízimo de ninguém. E vem as campanhas de prosperidade, você vai prosperar, tem que dar o seu tudo, tem que dar o seu melhor, apresenta um Deus da barganha. Você tem que dar tudo para Deus. Deus só vai te abençoar se você deu para Deus. Então Deus chega diante de você, o que você tem para mim? Eu tenho essa grande oferta. Meu filho vai ser mais abençoado. O que você tem para Deus? Não tenho nada. Está debaixo de maldição. Apresenta um Deus da barganha. Ele só vai fazer alguma coisa por você se você der primeiro para Ele. E, geralmente Ele gosta do dinheiro, sim ou não? Né? Aí inventa esse monte de campanha ligada a coisa que não existe, que não é evangelho. Tudo isso é astúcia. A gente que prega e está acostumado a falar diante das pessoas, você sabe que o que você fala pode influenciar muito a vida das pessoas. Uns são mais inteligentes, vão perceber, mas tem uns que eles te têm por homem de Deus, e o que você falar, eles vão acreditar seriamente como Deus falando, e vão fazer aquilo que você quer que eles façam. Você percebe que passa a ter poder sobre a mente das pessoas, e agindo com astúcia, você vai arrancar muito dinheiro delas. Vai, a maior parte dos que chegaram aqui deram tanto dinheiro antes de chegar aqui, pela astúcia de pessoas que estão lá falando em nome de Jesus, né? Então, o verdadeiro não pode ser astucioso e nem distorcer a palavra de Deus. Antes, Paulo fala, na presença do próprio Deus tem que manifestar a verdade, É coisa duríssima isso. Então, falando isso, aí Paulo vai dizer a respeito do evangelho. Isso aqui não tem nada a ver com lei de Moisés, não tem nada a ver com isso, olha lá. Mas se o nosso evangelho, verso 13, ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, olha o que ele fala, se o evangelho está encoberto, para quem está encoberto? Para quem está perdido. Agora, nos quais o Deus desse século, o príncipe desse mundo, fez o quê? Cegou esse sistema, o curso desse mundo é programado para cegar a mente das pessoas, dominá-las, manipulá-las, de todas as formas. Cegou o entendimento com qual finalidade? Para que não brilhe a luz da lei, a luz do Velho Testamento, a lei de... Não! Paulo exclui a velha aliança, para que não brilhe a luz do Evangelho, da glória de Cristo. Quem é Cristo? A imagem de Deus. A finalidade é encobrir o Evangelho, Cegou o entendimento, trabalhou ali, ó. Então você vai ver que, mesmo no meio evangélico, vamos falar só do evangelho, tem 1001 confusão que atrapalha a cabeça das pessoas. Uns se dizem só eles são salvos, o outro só o batismo deles, o outro quem não guardar o sábado vai perder a salvação, o outro quem não puser a roupa que nós está perdido, o outro porque isso é uma confusão. Você vai ver que é uma confusão geral, cada um fala uma coisa, é ou não é? E tudo isso segue o entendimento, e a pessoa às vezes está 30 anos na igreja, não sabe o que é nova aliança, não sabe dividir o que acabou na cruz, o que começou, o que é Velho Testamento, o que é a história do povo judeu, o que começou. Ele não tem entendimento de nada.
E vai lá, abre a Bíblia no Salmo 91, no Salmo 23. Aquilo é a vida dele. Cegou o entendimento com qual finalidade? O horror é quando o Evangelho da graça de Deus, que é a verdade, começa a ser pregado. O diabo não está preocupado em fazer campanha de Josué, muralha de Jericó, 7 mergulhos de Naamã, prosperidade de José, construir as muralhas de Jerusalém, Mesosá, esse monte de parafernália da velha aliança. Ele ri de tudo isso. Ele até gosta, porque ele sabe que você vai pôr um véu na mente da pessoa. Quanto tempo você ficou preso só nas pregações da velha aliança, no judaísmo e no legalismo? Fala a verdade. Mas quando o Evangelho da graça de Deus começa a ser pregado, isso mexe com o diabo. Por quê? Porque a verdade do que Cristo fez na cruz e o que vem depois da cruz vai ser ensinada. É isso que torna a mente da pessoa liberta. É isso que liberta a mente da pessoa. Está claro? Está claro, estamos indo. É isso que liberta a mente da pessoa. A verdade, conhecereis a verdade. Jesus Cristo disse, é verdade conhecida. Não é sentida, não é emoção. Conhecida vai fazer o que pela pessoa? A verdade conhecida vai libertar a pessoa. Onde? Por isso que Paulo lá em Coríntios fala que nós agora temos a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? A mente que pensa o Evangelho, que tem conhecimento do Evangelho, que tem a liberdade do Evangelho, que conhece o Evangelho. Essa é a mente de Cristo. Cegou o entendimento com qual finalidade? Se opondo ao Evangelho, se opondo para que não brilhe a luz do Evangelho da glória de Cristo com a imagem de Deus. Né? Deixa correr, agora vamos lá. De novo, lá, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, vai lá para frente. Verso 1, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Presta muita atenção nisso. Olha lá. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, já estamos nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem, presta atenção, espíritos enganadores e a ensinos ou doutrinas de demônios. Como vêm essas coisas? Pela hipocrisia dos que falam mentiras. E por que eles falam mentiras? Que têm cauterizado a própria consciência. A mente deles, a consciência deles já está possuída. Então, vai vir nos últimos tempos espíritos enganadores, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Espíritos enganadores, obedecerem a espíritos enganadores e doutrinas ou ensinos de demônios. A origem são esses. E por que eles vão fazer isso? A mente está possuída por ter a sua consciência cauterizada, ou seja, a consciência deles é que nem você, vou dar o mesmo exemplo pela 20ª vez. Vai extrair um dente, não vai lá sangue frio, vai. Dá anestesia, não dá? Você não sente nada, vem a dentista, corta, arranca o seu dente, dá um ponto lá, você vai embora, não sente nada, porque estava anestesiado. Então uma mente cauterizada é isso. Já está possuída. Não tem mais sensibilidade com a verdade. Presta atenção. Tenta falar essas coisas para quem está 30 anos da igreja e não entender o Evangelho da graça de Deus. Ele não te entende. Ele não entende. Ele vai falar, está amarrado. Ele vai falar, você está desviado. Olha, você já foi liberto do império das trevas. Não precisa de campanha de libertação. Ele vai olhar para você, não entende. Porque a mente dele está... Está ou não está? Rejeita a verdade. Ele fala que está com a Bíblia na mão e rejeita o que está escrito na Bíblia. Por que ele rejeita? Aceita um monte de coisa da velha aliança, que não é evangelho. Mas quando chega a verdade do evangelho, outra coisa, o que diz a Romanos 8:1? Agora, pois, nenhuma condenação existe para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? A lei do Espírito da vida, uma nova lei, a lei que veio pela graça de Deus, o Espírito da vida, te libertou da lei do pecado e da morte. Aí você fala assim, o crente verdadeiro nunca vai perder a salvação.
Você é salvo? Não, eu estou lutando, eu estou jejuando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Ele não tem noção que você é salvo por graça e não por obras. Para ele ser salvo é todo dia andar com aquela roupa, não fazer isso, não fazer aquilo. Ele está lutando, ele nem sabe ser salvo e não conhece que o verdadeiro nunca vai perder a salvação. Foi liberto da lei do pecado e da morte e entrou nele a lei da vida, do Espírito. Então tem tanta gente. Eu falo assim, quando eu falo essas coisas, eu não estou com raiva de ninguém, eu não sou contra ninguém, eu não tenho nenhum rancor e ódio no meu coração, é preocupação. Então a igreja está cheia de gente. Nesse momento aqui, nesse dia 4 de maio de 2025, tem igrejas por aí com 5 mil, 10 mil membros. Sabe o que eles estão fazendo? Pegando o olhinho ungido, o envelope milagroso, a água orada, né? Quer pegar um pedacinho de suor do apóstolo num paninho, e vão pegar um cálicezinho. Estão sendo enganados. Vocês estão entendendo? Não entendem a verdade, estão com a mente possuída, doutrinas de demônios, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É contra isso que nós estamos lutando. Por isso que o Evangelho da Graça de Deus é uma minoria, é uma batalha. Você quase não é entendido. Você entende isso, não? Chega para um crente de 40 anos de uma igreja legalista, fala essas coisas para ele, ele não vai entender. Ali, cegou o entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo com a imagem de Deus. Estamos indo? Então agora vamos entrar na pregação de hoje. Volta lá. Efésios, capítulo número 6. Vamos ler o 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Grave essa frase. Dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, por que Paulo fala? Olha, quando Paulo fala mundo tenebroso, Paulo conhece o mundo que nós vivemos. Ele conhece o tipo de vida que o ser humano tem. Ele sabe, ele conhece o mundo. E depois que ele entendeu o Evangelho, como é que ele vê o mundo? Ele vê o mundo, as nações, os povos, como um mundo tenebroso. Ele vê a sociedade do seu tempo, a religiosidade do seu tempo, como um mundo tenebroso. O que é? O que significa essa palavra tenebroso? Sabe o que significa tenebroso? Uma coisa que provoca horror, terrível, assustador. Então, como Paulo viu o mundo no seu tempo? Ele viu o mundo como uma coisa assustadora, horrível, tenebrosa. Ele via as pessoas, ele via os judeus, a sua própria nação, nas trevas. Então ele fala que o mundo é um mundo tenebroso, horrível de se ver, assustador. Você entende o que eu estou dizendo? Você enxerga isso ou não enxerga nada do mundo tenebroso? Uma vez eu já falei isso, vou falar de novo. Eu estava falando de Jesus para uma jovem, e ela falava assim para mim: mas se Deus existe, por que uma criança nasce defeituosa? Por que existe doença? Por que existe essas classes sociais, o rico oprime o pobre? E por que isso, por que aquilo, né? Conjecturando contra aquilo que eu estava dizendo para ela. Por que essas coisas existem? Por que existe doença? Por que você morre? Por que existe o rico oprimindo o pobre? Situação financeira difícil, um monte de doença, sofrimento, morte, assassinato, homicídio, um monte de gente desequilibrada mentalmente, tomando um monte de remédio, tudo doido. Um matando o outro, um roubando o outro. Por que existe isso? O mundo tenebroso. O que é a palavra tenebroso? Provoca horror, é uma coisa horrível, uma coisa assustadora. Então Paulo está dizendo que eles são dominadores
deste mundo horrível, assustadora, escura, terrível. É isso que esse nosso mundo é. Você entende isso ou não? Estamos indo? Então vamos para a palavra. Você está em Efésios, volta um pouquinho. E vamos lá para Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. Acha aí a Bíblia e leia comigo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou uma segunda coisa, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o que Paulo está dizendo aqui? Por um homem, Adão, quando Adão pecou, ele e Eva, entrou uma coisa no nosso mundo. Deus havia feito, no capítulo 1 e 2, esse planeta, tudo era bom, e tudo era bom, viu Deus que era tudo bom. Mas depois que o homem pecou, entrou uma coisa chamada pecado. Se entrou, é porque essa coisa já existia fora do nosso sistema. Isso dá a entender que essa coisa chamada pecado faz parte da rebelião de Satanás. Mas quando Adão pecou, esse pecado entrou no mundo. O que é esse pecado? Geralmente quando fala pecado, a nossa cabeça programada no passado é: se eu fizer isso, a coisa de errado é pecado. Se eu não fizer isso, não é pecado, é eu fazer alguma coisa que disseram que é errado. Mas o pecado é um sistema de destruição, de corrupção que entrou no planeta. É como um vírus da Covid que entrou num corpo, tirou toda a imunidade e matou. Entende? É um sistema corrompido que Adão permitiu que entrasse no mundo e passou a toda a humanidade, passou a todo ser vivente, passou a todo esse sistema criado por Deus, estragou tudo. Não estragou só o homem, mas estragou todo ser vivente, corrompeu o nosso mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo. Ele trouxe uma segunda coisa, e o pecado, por sua vez, trouxe a morte. Por isso que a morte de tudo existe no nosso planeta. Então, essa coisa chamada pecado corrompeu o planeta, corrompeu o ser humano, corrompeu os animais. Nós estamos num mundo tenebroso, está tudo corrompido, estragado, malignamente aqui nesse mundo. Eles são os dominadores deste mundo que está em trevas. Então daí, porque tanta morte, tanto sofrimento, tanta doença, tanta desgraça, um mata o outro, o rico oprime o pobre, e é uma loucura. Olha bem, talvez nós nascemos assim, a gente às vezes tem noção de tudo isso, mas não é tão profundo como a gente deveria enxergar esse mundo. Às vezes a gente não enxerga coisa assim. O sol é lindo, a estrela, mas o nosso planeta é corrupto e é um mundo tenebroso. O ser humano é um ser caído, tenebroso. Ele está tudo estragado. Está tudo estragado. Está ou não está? Eu sei, se você tem um carrinho, você gosta dele, aí você vai sair daqui hoje, vai para sua casinha, comer um macarrãozinho, né? Não come macarrão, viu? Não come farinha branca, né? Estou brincando. A gente está acomodado, mas nós estamos vivendo num mundo tenebroso, os dominadores deste mundo tenebroso. Está bem claro isso na sua mente? Sim ou não? Estamos indo? Então, quando você vê fome, doenças, você vê aqui perto esse monte de gente drogado, se drogando, tudo torto aí no meio da rua. Você vê essa gente passando fome, andando para baixo e para cima. Você vê uma Cracolândia. O mundo tenebroso. O mundo tenebroso. Quando você vê um namorado matando a namorada, sabe, você vê essas coisas que aparecem na televisão. O mundo tenebroso, horrível de se ver, uma coisa maligna, os dominadores desse mundo tenebroso. Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho mais. Agora vamos para Gênesis, tudo começa ali. Para se entender o Evangelho,
tem que entender esses 3 primeiros capítulos de Gênesis. Gênesis capítulo número 3. Vamos lá. E vamos ler ali, verso 16 e 17. Vamos até o 19. 16 a 19. E a mulher disse... Isso já faz parte do que aconteceu com a mulher depois do pecado. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. A mulher não teria sofrimento para dar à luz filhos, mas agora ela vai ter dores. Em meio a dores darás luz filhos. O teu desejo será para o teu marido. Olha lá, o marido, ele te governará. Já deu a liderança para o marido, porque a mulher fez coisa errada lá atrás. E Adão disse, presta atenção, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste a árvore que ordenara não comeste, agora ele vai se voltar para a terra. Maldita é a terra por tua causa. Tudo mudou agora. Em fadigas obterás delas o sustento todos os dias da tua vida. Agora a terra vai começar a produzir um monte de coisas que Deus não fez para produzir. Vai produzir elemento estranho, porque a coisa está tenebrosa, olha lá. Ela também agora vai produzir cardos e abrolhos. Agora, Adão, você não terá mais acesso às árvores frutíferas que seriam o seu alimento. Tu comerás a erva do campo. Agora veio o trabalho. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, tu és pó e ao pó tornará. Vai morrer. Então, a mulher agora vai ter dores para dar à luz. A terra entrou debaixo de maldição. O que é essa palavra maldição? É algo que foi levado à corrupção e à destruição. A terra foi levada à corrupção e à destruição. Deus disse para Adão, Adão, agora a terra se tornou uma coisa corrupta e destruída. Maldita, a terra é maldita por tua causa, porque você fez isso. Agora você vai trabalhar em fadiga, você vai gastar a tua vida para comer. Fala a verdade. Você trabalha o dia inteiro só para comprar arroz e feijão, né? E o dia seguinte, quanto tempo você trabalha na tua vida toda? Quantas horas? Vai somando isso. Em um ano, quanto tempo você ficou preso em algum lugar, trabalhando, se esforçando só para comer o pão? O suor do teu rosto. Esse trabalho antes ia nascer tudo lá no jardim. O Adão ia estar no jardim, os frutos viriam, ele iria cultivar. Mas agora o trabalho se tornou uma maldição. Então você é obrigado para poder... Você compra alguma coisa sem dinheiro? Não. E para você ter dinheiro você tem que trabalhar, sim ou não? Então você vai passar uma vida escravizada no trabalho. Debaixo de maldição. Para comer o seu pão. Sim ou não? Não é? Ainda bem que tem aposentadoria, né? Ainda bem que tem o SUS, né? Olha, eu vou falar uma coisa, hein? Deixa eu dar um elogio aqui, aspas. A minha irmã passou mal, caiu lá, não conseguia levantar, eu chamei o SUS. Eu tinha aquela impressão assim, ó. Nossa, estou perdido agora. Para onde eu vou? Você acredita que depois de meia hora veio 2 caras de moto lá, pararam? Estou elogiando. Entraram lá, mediram tudo, puseram a minha irmã sentada, fizeram tudo. Daqui a pouco chegou a ambulância e levou ela rapidinho. E cheguei lá, fui atendido primeiro. Meu Deus, o SUS é bom. Esquece agora, volta. Olha eu fazendo campanha aí. E quem fez o SUS, hein? Quem será que fez o SUS? Antigamente era INPS, né? Depois virou SUS. Só para você pensar. Agora, quando eu dou esse exemplo, eu fico tão contente. Estou brincando. Agora eu não sei nem o que eu estava falando. Cadê o Edivaldo aqui para me ajudar? Ai, meu Deus. Então, a maldição, né? Então a terra entrou debaixo de maldição. Então a dor de parto da mulher, o trabalho, os sofrimentos, e tudo isso é devido às trevas que entrou no nosso planeta. Vamos ver mais uma coisa. Agora a terra vai começar a produzir outras coisas. Olha lá. Versículo 18. Ela também produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Vai morrer, pois dela foste formado, porque tu é pó,
e ao pó tornarás. O que são cardos e abrolhos, né? Você pega uma terra, limpa a terra, você não joga nenhuma semente maligna lá. Mas daqui a pouco começa a nascer um mato, começa a nascer um espinho, começa a nascer um monte de coisa que você não quer que nasça. Como que isso vem do nada? Aí você planta uma sementinha boa, essas coisas dão tudo em volta para matar, elas têm uma finalidade, matar a semente boa, para neutralizar o que é bom. Até a terra foi transtornada. Então o mato cresce em qualquer lugar que você vai ter um... Vai trabalhar com a semente boa, é um trabalho, tem praga, tem peste, um monte de coisa que vem para matar aquilo que é bom. A terra entrou debaixo de maldição. Vocês entendem isso? A coisa aqui, o nosso planeta está invertido, não era isso. Ele é lindo, mas tem pecado. A terra é o lugar de maldição. Então você passa uma vida correndo atrás do vento, não é? Sim ou não? E tudo vai passando. E outra parte da maldição, você é pó e ao pó tornará. Você não precisa nem ter fé. Mas se tem uma coisa que vai acontecer com você, não precisa nem acreditar. É melhor não acreditar, você vai morrer. Isso aí, não precisa acreditar que você vai morrer. Não precisa nem ter fé. Que é uma coisa que vai acontecer na sua vida, mesmo que você não acredite, vai morrer. Faz parte da maldição. Olha que coisa triste. Você nasce aqui, cria uma família, luta a vida inteira, se mata, vai secando e morre. Acabou, ninguém mais se lembra de você. Ninguém mais se lembra. Você lembra lá do... Eu era criança e meus avós morreram, nem lembro deles. Como se nem tivesse existido. Meus pais já morreram há um bom tempo. Eu lembro, mas é como se não tivesse existido. E daqui a um tempo os meus netos não estão nem aí para o bisavô. Nem lembra quem foi. Quem foi o seu bisavô? Você sabe quem foi? Eu nem sei quem foi. A maldição trouxe a morte, o mundo tenebroso. Então você constrói, se mata e vai morrer. Vai morrer. Você vai morrer. Não adianta pegar, não fica com medo não. Nós já temos a vida eterna. Mas faz parte do mundo tenebroso. Tudo morre. Morre ou não morre? Por um homem entrou o pecado do mundo e pelo pecado da morte passou a todos a morte porque todos pecaram. Olha, vai um pouquinho para frente agora aqui, capítulo de número 6 de Gênesis. Vamos ler a partir do verso 11. Antes de Deus mandar o dilúvio, como é que estava a terra? Verso 11. Logo ali no comecinho a coisa já ficou assim, olha lá. Gênesis 6, 11. A terra estava corrompida, olha lá, à vista de Deus, e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, olha lá, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eu os farei perecer juntamente na terra. Então, naquele tempo, Deus olhou e estava tudo corrompido. Todo ser vivente, tudo que tinha vida aqui no planeta, estava pervertido, estava corrompido, estava estragado. Os animais, o ser humano, tudo que tinha vida estava corrompido. Como que as coisas estavam já naquele tempo para Deus mandar um dilúvio e acabar com tudo aquilo? Só preservar uma família. Como que a coisa, Paulo fala, Gênesis fala, por causa da violência dos homens. Como a coisa estava violenta naquele tempo. Estão entendendo o mundo tenebroso? Então, meus irmãos, nossa pátria está nos céus, Paulo disse, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará esse corpo de humilhação. Ele vai nos dar um corpo semelhante ao corpo da sua glória. Então não adianta, é por isso que essa vida é uma inquietação. As pessoas não se entendem, não tem descanso, é muito trabalho, é muita cobrança. Para você sobreviver, é tanta coisa te sugando, te esvaziando, te tomando a tua mente, te apertando. O tempo todo você está sendo consumido por esse sistema, e cada dia que acontece, sem as misericórdias do Senhor se renovaram, mas o sistema está me levando, porque eu estou preso numa sociedade, e eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que comer, eu tenho. Você
está numa roda assim e não consegue se libertar dela, sim ou não? Entende isso comigo? E isso traz depressão, medo, tristeza, frustração, problema psicológico, problema mental, problema familiar, um não entende o outro, essa natureza caída no meio de tudo isso. É uma corrupção total. É um fardo. Não é um fardo? E você tem que a cada dia, você tem que seguir a correnteza, porque você não vive fora dela, você está dominado. Não é? Tem uma correnteza de água, joga lá um barquinho de papel, ele vai embora, ele não tem como não ir. Você está ali naquele meio. Está indo também. Está ou não está? Segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vocês estão entendendo isso? Você está nesse meio também. Você é de Deus, é salvo, é liberto. Mas você está indo nessa mesma água, nessa mesma direção, porque você vive nesse planeta. Você vive aqui o mundo tenebroso. Dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Quem é que está no governo disso? Por permissão de Deus. O príncipe da potestade do ar. O Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então você é um barquinho desse, que está na água sendo levado pela correnteza. Acordar, trabalhar, dormir, acordar, comprar, vender. Está sendo sugado. De vez em quando tem um tempinho para relaxar um pouquinho. Quando tem, relaxa. E no dia seguinte está lá e está remando. E a coisa não vai. Está morrendo, está envelhecendo. A única diferença é que você conhece o Evangelho. A tua mente está liberta do príncipe da potestade do ar. Você é uma pessoa de Deus, liberta do engano. Entende? Então, o mundo tenebroso, você enxerga o mundo tenebroso um pouquinho ou não? Está enxergando? Agora vamos ali para Lucas, já terminando, tá? Não vou tomar muito mais o seu tempo. Lucas capítulo número 4. Na tentação de Jesus, vamos ver uma coisa ali interessante. O que o diabo propôs a Jesus, né? Capítulo 4, verso 5. 5 a 8. E, elevando-o, o diabo fazendo isso com Jesus, mostrou-lhe, no momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, Senhor teu Deus adorarás, e só a eles darás culto. Só que é verdadeiro, é verdadeiro. O que está dito aqui? O diabo oferecendo todas a autoridade e os reinos do mundo para ele, se ele prostrado adorasse o diabo. Aí Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás, citou a palavra de Deus. O que isso dá a entender? Que tudo isso foi entregue na mão deles. Por quem? Por Adão. Quando Adão pecou, entregou o planeta, que era a sua responsabilidade de administração e cuidado, na mão do diabo. Então, nós como crentes, nós não temos medo do diabo, de macumba, de nada, somos libertos do império das trevas, mas nós estamos vivendo nesse mundo. Você está entendendo? Você está vivendo nesse sistema. Esse negócio que agora eu sou crente, eu nunca vou perder emprego, não vai me faltar dinheiro, eu vou ser feliz, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, minha vida vai ser maravilhosa, eu vou cantar, é só vitória, e levanta a mãozinha e canta, dá glória, irmão, vai sambando, vai glória, aleluia, eu sou vencedor, sou mais que vencedor. Aí você vê os crentes todos arrebentados nessa corrente, não sabe por quê. Não entende porque tem problema, porque fica doente, porque fica desempregado, porque sofre, porque às vezes tem até falta de alimento. Não entende, mas meu Deus não me abençoa, Deus não vai fazer isso por mim. Vou fazer campanha, não resolve nada, porque ele não sabe que ele está num sistema corrompido. É salvo, mas está sujeito a esse sistema corrompido. E vai sofrer consequências. E não vai livrar, porque ele está vivendo aqui. No mundo vocês vão ter o que? Só alegria e vitória. Vocês vão ter as aflições, entende isso? Está claro isso na sua mente? Vamos ver o versículo seguinte, olha lá. Não, agora volta para Efésios, onde nós estávamos. Efésios,
capítulo de número 6. Já vou preparar a tua mente para a pregação da semana que vem. Então, olha lá, nós estamos no verso 12, né? Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, olha lá, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Agora, olha o que Paulo vai falar, verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O que é o dia mau? Como nós estamos inseridos nesse mundo, nós estamos sujeitos a sofrimento. Nós estamos sujeitos a que alguém morra na nossa família. Estamos sujeitos a que um filho morra, que uma esposa morra, que um marido morra, que um pai morra. Estamos sujeitos a ser desempregado. Estamos sujeitos a bater o carro, a sofrer algum problema físico. É o dia mau. O que é o dia mau? É que nós, nesta corrente, vamos ter problemas, vamos ter que enfrentar dificuldade, e tem períodos de sofrimento, tem períodos de grande luta, tem períodos de conflitos emocionais. É uma guerra nesse sentido. Por isso que eu tenho que tomar toda a armadura de Deus para resistir, não cair. É fácil ser crente, é só vitória. Eu vejo o crente, qualquer probleminha, ai meu Deus, ora por mim, por que aconteceu isso comigo? Deus falhou, tudo apavorado, a igreja não está preparada para enfrentar dificuldade. Esses crentes são tudo frouxos, qualquer probleminha, ai, quer vitória, vai chorar, geme, chora, fica chorando, tudo chorão. Você tem que estar preparado para o dia mau, quando a coisa difícil acontecer, quando a dor vier, quando o sofrimento vier. Eu estou firme aqui, vou enfrentar isso, vou sentir o que eu tenho que sentir, passar o que eu tenho que passar, mas eu sei, eu tenho uma fé no Evangelho. Eu sei viver feliz e angustiado, sem a minha fé ser alterada. Mas para isso, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer uma pessoa inabalável. O que é a armadura de Deus? Cada parte da armadura, nós vamos ver todas. É um item do Evangelho da graça de Deus. Então essa armadura vai descrever tudo que aconteceu depois da cruz. Capacete da salvação, não é? Espada do Espírito, escudo da fé, cingir com a verdade, calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Cada parte da armadura é um item da nova aliança, é um conhecimento que quando eu tiver ele aqui na minha mente bem amadurecido, eu vou passar o dia mau, resistir a tudo e permanecer uma pessoa que não se move, inabalável, firme na fé. Mesmo no meio das dores que eu passei. Recebe a palavra de hoje? Amém. Vamos ficar em pé e fazer aquela breve oração. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos profundamente. A tua palavra é a verdade, Senhor, e nós temos sede da verdade. Queremos pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, de nós que aqui estamos, e de todos quantos esta pregação de arroz com feijão chegar. Abra o entendimento, onde chegar esta palavra, de todos aqueles que estão longe, às vezes apertados, oprimidos, debaixo de doutrinas de engano, acreditando em água, acreditando em óleo ungido, acreditando em falsos apóstolos. Abra o entendimento deles, que esta voz, esta palavra simples chegue até eles. E o entendimento seja aberto. Crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. E a igreja diz, amém.